Jabá! O senhor falou uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo. O senhor falou para os mais caros são porque eles sabem envelhecer, né? Envelhecer melhorando, né? Isso. É isso que justifica. Porque muitos vinhos envelhecem piorando e outros envelhecem estragando, certo? Sim. Não, mas aí, pois é, o senhor falou, mas isso faz com que ele vá ficando melhor, mais gostoso também? Porque muita gente tem esse negócio folclore, né? Ah, bebi um de R$2.000, R$3.000, era o mesmo gosto do que, claro, pessoas que não conhecem. Mas assim, tecnicamente falando. Usualmente, um vinho estilo Bordeaux, que é, digamos assim, o grande vinho do mundo, né? O que acontece é que ele, quando jovem, quando acabou de ser feito, é impotável, não é bebível. Ele tem excesso de tanino, excesso de acidez e talvez esteja até um pouquinho desequilibrado ainda. E então você bota na boca e tem vontade de cuspir, apesar dele custar $10.000 a garrafa, né? O que acontece com o tempo? Ele demora muito para chegar ao equilíbrio e a coisa, mas quando chega de uma forma quase que maravilhosa, né? A pessoa tem que pagar os $10.000 e esperar. Quanto tempo que ele tem que esperar para beber os $10.000? Para quem é, digamos assim, consumidor tradicionalista de vinho, ele nunca fala que eu vou comprar um vinho e guardar durante 10 anos. Ele nunca fala isso. Ele fala, eu vou beber hoje um vinho que eu comprei há 10 anos atrás. Ele não vai falar, eu vou comprar um 10 anos, só daqui a 10 anos que esse vinho... Não é isso. Ele fala, hoje você vai lá em casa e nós vamos beber um vinho que eu comprei há 10 anos atrás. Isso aqui é o isso é bacana. Legal. Os 10 anos é o tempo legal aí. 10 anos é médio, né? Porque os vinhos de Bordeaux precisam de mais de 10 anos e os vinhos italianos em geral, Barolo, esses grandes vinhos, Brunello de Montalcino e tudo, esses não precisam de tanto tempo assim, né? Uhum. Então, digamos na média 10, 12 anos. É esse o tempo. Agora, eu estou falando de vinhos no Velho Mundo, que inclusive estão ficando cada vez mais difíceis de vender, né? Porque o consumo per capita no mundo está diminuindo, o consumo de vinho está em decadência. Né? Até curiosidade minha, mesmo o mercado chinês entrando, isso não tem dado uma... O mercado chinês, por enquanto, não alterou grande coisa, não. Inclusive porque a China está com uma produção muito grande de vinho, né? Então, eu não diria que a possibilidade de que os vinhos franceses ou os nossos vinhos aqui entrem na China em grande quantidade. Eu acredito que primeiro eles vão aprender a beber vinho com seu vinho próprio, né? Eles têm feito muita produção de vinho lá. Eu visitei na China 11 vinícolas e vi que eles estão não só produzindo bastante, como ampliando a plantação de uva, porque para eles é uma novidade, né? A uva lá não está na cultura chinesa, a uva, né? Lá é arroz, sei lá o que é. Mas eu interrompi o senhor falou que a produção europeia, o senhor estava falando que a produção europeia tende a diminuir, né? Tende a diminuir. Atualmente a França está fazendo menos vinho e diminuindo o preço também dos vinhos dela. Está reconhecendo que o mercado não é o mesmo, né? No qual eles botavam qualquer preço e vendiam antes de fazer, né? A França, os grandes produtores da França, né? Tem essa tradição de vender antes de fazer, né? Esse ano a safra foi excepcional, então vamos vender por tanto. Já vende a produção. A tendência, o senhor acha, é o quê? Que eles cada vez... diminuir um pouco isso e ser compensado. E, portanto, a tendência, no meu entender, é de estabilização num patamar menor do que era há 50 anos atrás, por conta do novo mundo que está produzindo muito vinho, e o Brasil é um deles, que está aumentando a produção estratosfericamente, né? Essa novidade que surgiu aí há 10 anos atrás de colheita de inverno, que tem aqui no Espírito Santo também, em Santa Teresa,
fez com que entre São Paulo, Rio e Minas tenha hoje 90 projetos de vinícolas. É uma coisa fantástica. Eu posso falar isso tranquilamente porque estou fazendo o acompanhamento de um deles, né, lá em Paraíba do Sul. Né? Fui eu que indiquei o enólogo, tenho ido lá e está fazendo lá uma coisa bem grande, já, quase do tamanho da nossa, já, imagina, era 0, já começa lá com 170 mil garrafas, uma coisa assim, né? Então, está acontecendo isso. Então, a impressão que eu tenho é essa, de que vai diminuir o consumo nos lugares tradicionalistas e nos lugares novos vai haver um aumento. Então, por exemplo, o interior do Espírito Santo, que não bebia vinho, provavelmente vai começar a beber agora, com essa produção de Santa Teresa. Tem outro lugar, parece que está funcionando. Do Luiz Martins, Venda Nova, na verdade. Venda Nova, pois é. Então, com isso, eu tenho a impressão que a população vai aprender a beber vinho, né? E vai compensar um pouco o fato de que os antigos estão diminuindo. A Europa, em geral, está diminuindo o consumo de bebida alcoólica, não é só vinho, aumentando muito o consumo de água e de... O calor, está dando calor sobre-humano lá. Água e bebidas não alcoólicas, né? Bebidas não alcoólicas. Inclusive cerveja sem álcool, está se falando agora. Né? Isso é um absurdo. Mas não, eu queria até... A gente vai falar de vinho brasileiro, né? Isso, mas eu queria, antes de a gente chegar no vinho brasileiro, essa percepção do senhor, assim, há uma diferença do vinho ocidental para o oriental? Para o oriental, você está falando chinês? Oriental da forma geral, talvez o chinês. Não há nenhuma, porque os chineses, ao fazerem seus projetos, estão baseando aqui, estão chamando enólogos ocidentais. Bacana. Portanto, o estilo continua sendo europeu, né? O estilo continua sendo europeu. Aí, aproveitar e fazer um parênteses também. Eu tenho uma dúvida aqui, agora começou a ficar na moda aí, o tal do... Está saindo um pouquinho do vinho, já volta. Mas a questão do uísque japonês aí, que tá super na moda. Como é o nome? Uísque japonês. O uísque japonês? Bom, o uísque japonês já tem nome há muito tempo, porque no período... no meu livro sobre o uísque eu descrevo isso. No período entre as duas guerras mundiais, entre a Primeira e a Segunda Guerra, portanto, entre 1920 e 1940, por aí, os japoneses fizeram uma cópia incrível do uísque escocês, né? E repetiram no Japão e fizeram um vinho chamado Suntory, um whisky chamado Suntory, que é um whisky escocês. De forma, a qualidade do whisky japonês é extraordinária. É praticamente um whisky escocês, mas com as condições japonesas tem essa de água. Né? O que o whisky é? O que tem de segredo, magia no whisky? É água. Água. Você precisa de ter água. No Brasil, por exemplo, não se encontra água aqui para o whisky, né? O tipo da água, então, a água filtrada normalmente, quer dizer, o que acontece? Existem lugares no mundo, na Escócia e nos Estados Unidos, por exemplo, em que a água passa através de rochas que se transformam em verdadeiros filtros. Quando ela sai do outro lado, ela sai filtrada e forma riachos de água filtrada. Essa água é adequada para o uísque. E aqui no Brasil não existe Aqui no Brasil, dizer que não existe é difícil, porque o Brasil é grande demais. A Escócia não é nada. A Escócia é uma coisinha desse tamanho. Nada. Um bairro de Vitória, a Escócia. Pô, então, dizer que não existe no Brasil, eu não afirmaria. Mas não existe já encontrado. Não se encontrou ainda no Brasil um local. Tanto assim que aonde que se conseguiu alguma coisa com aquele Whisky Teachers foi em Petrópolis. Conseguiu-se lá alguma coisa. Mas não foi uma coisa assim muito... E no Japão isso deu certo, porque a água... Eles têm... E tem essa peculiaridade, a diferença do japonês... De ser filtrada normalmente, exatamente, sem precisar de tratamento.
né? Nossa água aqui, em geral, precisa de tratamento, certo? Sim, sim, Eu, sim. eu já vi, por exemplo, eu já vi aqui em Vitória, por exemplo, usa muita água de campinho, né? Sim, sim, Água sim. de campinho. Mas a água de campinho bota alguma coisa, eu tenho impressão, não sei. Sim, Algum tipo de aditivo, deve usar. Eu tenho visto aqui, por exemplo, uma coisa que no Rio é raro, muita água em lata. Eu já vi, eu tenho visto. Água- Eu tenho visto viajando pelo Brasil, eu tenho visto muito água em lata também. Água em lata. Você lê na lata as condições, como foram obtidas aquela água e vê que houve muita adição de coisas nela. Né? Ela não é filtrada naturalmente, ela é certamente retirada da natureza já em ótimo estado, mas melhorada industrialmente. Né? O uísque não tem isso, o uísque tem que sair da fonte Já, perfeito. direto fazer isso. para as cubas, né? Bacana saber isso aí. Não, bacana. Aí, eu até, queria até voltar. Aliás, só fazer um parênteses. Quem inventou essa água em lata, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Eu acho ela péssima, não é prática, é horrível. O cara tá de sacanagem com a gente, bicho. Mas, enfim, voltando pro vinho, senhor Euclides. No Brasil, e consequentemente depois te falo do Espírito Santo, mas o senhor acha que tem condição da gente ter uma cena forte de vinho aqui no Brasil? Forte que eu digo nível Uruguai, nível Argentina, nível Chile, você acha que a gente consegue chegar lá ou vai ter uma peculiaridade tupiniquim aí? Não, eu diria até que já chegou. O que não chegou ainda? Porque nós temos que considerar os dois lados, o lado da produção e o lado do consumo. No lado da produção, o Brasil teve um tal desenvolvimento entre 1980 e 2020 que eu diria que hoje ele já está mais ou menos em termos de produção, de capacidade produtiva e de qualidade, igualado ou próximo de Argentina e Chile. É claro que em volumes muito menores, né, porque estão começando todavia ainda. O que o Brasil ainda claudica muito e não tem em consumo de vinho. O vinho ainda é uma coisa elitista no Brasil, cara, muito considerada. O europeu toma no dia a dia, né? Considerado caro. Qual a consequência? É que a Argentina, que é o maior consumidor de vinho aqui da América do Sul, consome por ano em torno de 24 litros de vinho por habitante. O Brasil consome 2 litros, quer dizer, menos de 10 vezes. Então, nesse ponto aí, o Brasil ainda não se aprumou. Né? Não creio que vai se aprumar também, porque não é de se esperar que a região norte do Brasil venha a ser grande consumidora de vinho, Amazônia, Nordeste. Então, seria mais para a região sul, né? É o Cone Sul aqui, mais para a região sul. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Que é onde são os produtores, Paulo, né? Que é onde são os maiores produtores, né? E que é onde se produz. É onde tem o clima e o solo mais adequado, ou menos não adequado para produzir, né? Entendi. É onde tem mais proximidade, digamos assim. Eu diria que Santa Catarina, por exemplo, está se distinguindo muito sobre esse aspecto. Tem clima para isso, tem solo para isso. Né? O Rio Grande do Sul tem conhecimento, porque já estão na 5ª geração de imigrantes e já dominam, então, coisas que quando chegaram os antepassados deles era difícil de fazer. Né? Por excesso de chuva, por ser lugar inóspito, essa coisa toda. Hoje não, a 5ª geração já tem conhecimento suficiente para dominar essas situações, né? Contornar essas situações e fazer um vinho de alto nível, como tem sido feito. E é claro que você tem lá 2.000 exemplares de vinho, dos quais 10% estão dentro disso, né? Mas mesmo assim, se você comparar com o que era quando eu comecei, em 1990, a diferença é fundamental, muito forte, muito forte. A Argentina também teve. O único que não evoluiu tanto, porque já era importante, era o Chile.
O Chile já vem com uma tradição de qualidade há mais tempo do que os outros, né? Já saiu na frente. Porém, o Chile, como tem uma população indígena muito forte, não é uma grande consumidora de vinho, né? Porque índio bebe pisco, não bebe vinho. E então o consumo de vinho lá no Chile é aí na faixa de uns 13 litros por habitante. Quer dizer, é muito mais do que o Brasil, mas muito menos do que a Argentina. A Argentina e o Uruguai, porque o Uruguai e a Argentina é mais ou menos do mesmo nível. É isso que eu ia perguntar. O Uruguai estava fora Uruguai da e a Argentina é a mesma coisa. Mas a população da Argentina sim. é um bairro de Buenos Aires, né? Sim. A população do Uruguai é menor que a do Espírito Santo. Pois é. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, o Espírito Santo deve ter 4 2 milhões, né? Não, 4 milhões. Tem 4 milhões? Temos mais do que do Uruguai mesmo. Então está crescendo muito. Né? Não, mas eu entendo que o Espírito Santo tenha um aumento de população de gente que vinha de fora para cá. Porque, tem muita gente vindo por qualidade de vida também. Exato. Esse negócio de trabalho remoto hoje. Por conta de qualidade de vida, porque os projetos que eram, na minha época, eram projetos, hoje são empreendimentos. Não são mais projetos, né? Os portos, a siderurgia, naquela época eram sonhos, visões. Eu tenho um trabalho meu de que algum dia ia ter uma siderurgia aqui, na minha época de universidade. Olha só, que bacana. E hoje a siderurgia aqui é uma realidade. Não, e aí falando de Espírito Santo, o senhor falou que veio aí para a Expo Vinhos e viu os vinhos de Santa Teresa, de Venda Nova, e falou que o senhor tem que reformular a aula de enologia. Como é que foi essa conversa? A gente tem que renovar a nossa teoria enológica, porque tradicionalmente, e inclusive nos grandes países produtores, né, França, Itália, Espanha e Portugal, de que você precisa ter na região produtora de uva as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Cada uma delas tem sua particularidade e sua missão no desenvolvimento da videira, para dar aquela uva ideal. Pois, muito bem, aqui no Brasil não tem as 4 estações, né? Eu brinco até que lá no Rio, onde eu moro, as únicas estações que existem são as estações de trem, a Central e a Leopoldina, porque o resto não tem. No inverno não existe. É tudo quente, é sempre quente. É sempre a mesma coisa. Porém, o que aconteceu? A coisa de 10, 12 anos atrás, um engenheiro chamado Regina, lá de Minas Gerais, da EPAMIG, descobriu uma maneira de desenvolver a videira nessas condições que nós temos aqui, na qual no inverno chove menos e é mais quente do que nos outros países, porque a temperatura desce para 26 graus no inverno em certos lugares. Minas Gerais, São Paulo, Rio, desce para 26, porque fica em 30 o tempo todo, né? Sim. Ora, 26 a uva amadurece com 26 graus. Então, o que acontece? Por que não se fazia vinho aqui? Santa Teresa faz um friozinho. Santa Teresa Venda Nova tem uma épocazinha de frio. Exatamente. Agora, então, o que ele fez e que está sendo feito em Santa Teresa? Você poda a videira antes de começar a dar uva. Ela não dá a uva, porém, ela nasce e vai dar no inverno. Você, então, colhe no inverno, quando não chove. Porque se você deixar para colher no verão aqui, chove e você colhe água, entendeu? Então bom, isso deu certo mesmo, está dando muito certo mesmo. Estou te dizendo, tem 90 projetos desses aqui no Sudeste, sem contar esses daqui do Espírito Santo. Que bacana. Estão fazendo muito vinho, por enquanto é uva, né? Ainda não é... Mas... Gaspari, se eu não me engano, é o nome de uma produtora de vinhos lá de São Paulo, que usa esse processo. E já tem as tais medalhas. Bacana. Eu tomei um vinho lá de Venda Nova, que é do meu primo, que fazia menção lá do Quinta dos Maracás. Eu não sou um grande conhecedor de vinho, mas eu adorei. Até mandei mensagem para ele. Tá muito bacana, mas eu não sou enólogo nem nada, sou apenas um curioso. Um corneteiro, mas vinho excelente. Espero que a gente siga nesse caminho aí, né? De trazer, até para, como o senhor falou, a população começar a se habituar. Que isso também vai fazer com que os vinhos
tenham qualidade. A impressão que eu tenho é que vai acontecer aqui no Espírito Santo a mesma coisa que está acontecendo no Nordeste. No Nordeste, teoricamente, não poderia ter vinho. No entanto, tem. Não é? No entanto, isso eu ia perguntar, o que foi essa história desse vinho do Nordeste que ficou famoso? De que forma que se contornou, que lá no Nordeste, Juazeiro e Petrolina, como é que aquilo se transformou num centro produtor de uva para vinho? Uma empresa de São Paulo tinha lá um estoque enorme de tubulação, quebrou. Esse estoque de tubulação foi usado para fazer irrigação. Com a irrigação, foi possível plantar frutas, árvores frutíferas no deserto de Juazeiro e Petrolina. E começou a dar. E perguntaram, por que não uva? Pois bem, então o que está se fazendo lá através da irrigação? Está se imitando as 4 estações. Liga a água é o inverno, desliga a água é o verão, entendeu? A primavera fica ali no meio e o outono no outro meio. Então, simula-se as 4 estações através da irrigação. E dessa forma está se produzindo manga, está se produzindo maçã, não sei qual é a outra planta que tem lá, mas tem muitas, e uva também, com uma produção significativa de vinho a partir dessas uvas. Porque essas uvas têm também sido exportadas, né, como fruta. Mas a que é destinada a fazer vinho está criando um mercado de vinho no Nordeste. Isso é que está acontecendo. Quer dizer, e eu acho que vai acontecer aqui no Espírito Santo. Quando Santa Teresa estiver plenamente produzindo vinho, e pelo que eu experimentei ontem, vai ter essa produção. Eu experimentei ontem um branco lá da Taboca, que está muito bem, muito fácil de beber e tudo, levezinho e tal. Até sugeri para ela que, olha, pede para o pessoal, quando comer uma saladinha, colocar junto esse vinho. Você vai ver como que o vinho vai melhorar a salada e a salada vai melhorar o vinho, né? Porque está muito levezinho, muito adequado e tal, pouco, não é muito alcoólico. Então, eu tenho a impressão que vai acontecer no interior do Espírito Santo a mesma coisa, porque em Vitória já tem um público, né, que bebe vinho. Vitória e Vila Velha já teve, né? Eu já fiz muitas apresentações aqui, né? E lá, eu citei, por exemplo, aquele restaurante Preferido lá de Vila Velha, fiz lá uma apresentação, vi que o pessoal conhecia vinho. Eu não estava falando para uma pessoa leiga, não, todo mundo entendendo e fazendo pergunta, por que disso, por que daquilo, ou me ajudando em alguma explicação, né? O que significa que a grande Vitória, eu tenho aqui, deve ter 1,5 milhão aqui, 2 milhões. 2,5 milhões, 2 milhões e meio. Já tem um início. Não pretendo que seja uma grande coisa, mas já tem um início. Agora, o interior é que não tem. Eu acredito que Colatina, por exemplo, não deva ter. Então, com essa produção de Santa Teresa, é possível que comece a surgir uma cultura enológica no interior do Espírito Santo também. Bacana. Acho que isso acontece. Inclusive porque lá tem frio, né? É um inverno que dá o quê? Dá 10 graus. Hoje eu falei com o pessoal de manhã de Venda Nova, estava dando 9 graus à noite lá. Olha só, o melhor cobertor é o vinho para 9 graus. Exatamente. Melhor cobertor, pô. Seu Euclides, a pergunta que não quer calar, que está todo mundo que está assistindo aqui querendo saber. Onde encontra o vinho do senhor aqui em Vitória? Muito bem. Nós temos Na Grande Vitória. Nós temos um representante aqui chamado Fred Cassaro. Ele coloca nosso vinho em diversas lojas, em diversos restaurantes. Entre eles, eu posso citar o Preferido lá de Vila Velha, o Dom Camaleone, o Aleixo aqui na rua Aleixo Neto, o Canto do Vinho, o Soeta também na Praia do Canto, o Major Forest também na Praia do Canto e principalmente o Pier Aleixo, que fica aqui na Praia do Canto. Na Aleixo Neto, final da beira do canal. Final da rua Aleixo Neto, próximo do canal, e aonde praticamente todos os produtos Penedo Borges estão presentes.
e que podem ser encontrados ali para venda. Aí a pessoa que quiser conhecer pernil do bode, lá tem todas essas variedades aí. Tem todas essas variedades. Reserva, eu não uso mais a expressão reserva e grão reserva. Desde a pandemia nós cancelamos isso. Num programa futuro eu explico por quê. E adotamos agora os níveis. Digamos assim, o mais simples, nosso nível de equilíbrio chama-se cepas. Cepas significando em espanhol tipo de uva, cepa. Acima dos cepas, prisma, porque os terrenos lá na região de Mendoza são de caráter prismático. Acima do prisma, parcela. Esses 3 itens, cepas, prisma e parcela, tem no Pierre Aleixo. E o superior, que se chama Ícono, é um Malbec Ícono, que é o nosso vinho top, certo? Já ganhou um prêmio aqui no Expo Vinho ano passado, inclusive, e tal. A novidade que eu creio que vai chegar só no ano que vem, ou no segundo semestre desse ano, é os microvinificações que eu tinha referido antes. É isso aí. O nome da importadora é Asa Gourmet. Só ir lá no Instagram, a pessoa vai lá, procura, fala com o Fred, ela vai responder. Para finalizar, umas histórias curiosas que eu fiquei sabendo do senhor. Parece que o senhor, desde criança, coleciona rótulos de vinho. Ah, é verdade, é verdade. Desde que eu comecei a trabalhar em engenharia. Ah, bacana. É uma história um pouco... isso está sendo... Tá valendo. Se o senhor quiser repetir, o senhor que sabe. Não quero que tire, não. É que é uma história um pouco mais complicada. Deixa eu dizer o que foi. Já aconteceu há muitos anos isso, mas é verdade porque eu conto no meu livro de iniciação à enologia. Eu tenho um livro chamado ABC Ilustrado da Vinha e do Vinho. Nesse livro eu conto essa história como eu comecei. E envolve os rótulos. De que forma foi? O meu primeiro emprego formal, eu já tinha trabalhado em engenharia civil em alguma coisa, mas não foi em engenharia civil. Foi na Companhia Ferro e Aço de Vitória, lá em Jardim América. Foi lá que eu comecei a trabalhar. Acontece que eu sou civil e lá era metalurgia. De forma que eu trabalhava numa área de organização e métodos, não tinha nada a ver com metalurgia. Um dos chefes da laminação voltou para a terra dele e eles me colocaram no lugar dele. Eu então passei a ser chefe de um setor de metalurgia. Ora, tive que me adaptar a isso, é claro, né? Tinha que conhecer o que é ferro, como que se lamina ferro, eu tive que me adaptar a isso, eu tinha 26 anos de idade. Pô. Então o que aconteceu? Eles, provavelmente a diretoria viu em mim algum talento, me mandou para a Alemanha para fazer um estágio em metalurgia, né? Aprender, um civil aprendendo metalurgia. Então eu fiquei na Alemanha durante 8 meses, voltei com muita coisa para Ferro e Aço na época e tudo, né? Inclusive eu acho que eu paguei a viagem com o que eu trouxe. Mas o que aconteceu lá, na Alemanha? Eu morei na casa de hóspedes da empresa lá na Alemanha. Essa casa de hóspedes, de dia, era cheia de gente, porque o pessoal da administração almoçava nela. Um almoço era feito na casa, mas de noite não tinha nada. Só tinha eventuais hóspedes, como eu, e um ou outro que chegava ali à noite, só tinha isso. E não tinha jantar também, a gente servia uma salada, uma coisa assim apenas, à noite. Muito bem, numa dessas vezes estou eu numa mesa aqui no refeitório e do outro lado, na verdade, tinha um senhor lá mais idoso, como eu sou hoje, que perguntou para a moça que nos servia quem eu era. Né? Ela falou, ele é brasileiro, está fazendo estágio, essa coisa. Ele então falou, convida ele para vir para a minha mesa. E eu fui. Tinha sido ele tinha feito a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, mas se machucou. E então, quando terminou a guerra, ele passou a ser conselheiro dessa empresa. Então ia lá uma vez por ano para fazer a reunião do conselho. E estava lá então. Ela começou a conversar comigo na época, né? Eu já saí do Brasil falando alemão, né? Eu já falava alemão desde que saí daqui.
Então, ele começou a conversar comigo, o von Etzdorf, o nome dele, e perguntou: você não gostaria de experimentar um vinho aqui do subsolo, aqui da adega? Eu falei: olha, lá no Brasil eu tomo vinho com farofa. Porque é verdade, pegar aquela espetinho, fazer assim na farinha e tomar um copo de vinho, né? Uruçanga, uma coisa parecida. Eu falei: mas eu topo. Resultado, ele mandou chamar meias garrafas de vinho branco, né? Lá é tipo vinho branco, na Alemanha, né? Na região do Ruhr, lá. E então, não sei por que motivo, acho que nós provamos 16 garrafas, eu acho, meias garrafas, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu, por fora, né? Mas dando minha opinião, não sei por que motivo, resolvi levar aquelas garrafas para o meu quarto, que ficava no sótão, lá em cima, botar na água quente e tirar o rótulo. E guardei aquilo. Guardei, sequei, guardei aquilo como lembrança lá da minha passagem lá por Oberhausen, né? Bacana, que bacana. Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu estava com, sei lá, com uns 30 rótulos de vinho alemão. Eu guardei. Mas aí toda vez que eu ia beber um vinho, digamos, um pouquinho melhor, não era Uruçanga nem sangue de boi, né? Vinho, digamos, Grande União, sei lá, esses vinhos brasileiros. Aí eu tirava o rótulo. Era fácil na época, né? Botava a garrafa na água quente, ele saía. Hoje não sai mais porque é autoadesivo. Então a cola do rótulo de hoje, ela reage com o vidro, então você não consegue tirar. Então, durante anos, eu colecionei rótulo de vinho. Só que eu colecionei mesmo. Antes eu guardava. Nessa época eu só guardava o rótulo. Não, colecionar, o que é que significa? Pegar álbuns, colocar um álbum, por exemplo, só de vinho espanhol, e dentro da Espanha dividir por regiões. Então eu tinha aí uma quantidade. Mas quando o rótulo passou a ser autoadesivo, aí eu parei, porque não saía. Agora, os atuais colecionadores de rótulo de vinho, sabe o que fazem? Compram um adesivo especial, colocam assim na garrafa, o adesivo retira a parte impressa, fica aquele papel colado na garrafa, mas a parte impressa, onde tem o nome do vinho, tudo vem junto com o plástico. Aí corta o plástico, cola no papel e faz a coleção assim. Que bacana, que bacana. Deixa eu contar outra coisa que foi interessante também. Isso é uma coisa que muitas vezes cria uma situação humorística, né? O cara: pô, você coleciona rótulo, você é maluco? Realmente, é uma coisa meio de maluco. Não, mas isso te dá um conhecimento gigantesco. Mas de qualquer maneira, digamos assim, é uma coisa fora do usual, né? Colecionar rótulos de vinho. Muito bom. Então, e envolve novamente a viagem ao exterior, né? Quando eu me envolvi com as... Eu fui coordenador da implantação das 3 usinas de pelotização aqui, né? Eu coordenei. E, aliás, vim do Rio para cá, vim do Rio para cá para coordenar a implantação das usinas de pelotização. De forma que eu tinha muito relacionamento com italianos, espanhóis e japoneses, né? Itabrasco, Unibrasco e Hispanobras, as 3 usinas de pelotização daqui. E uma vez estando lá em Tóquio, comemorando a assinatura do contrato do material para a pelotização aqui, que foi assinada com a Hitachi na Itália, no Japão, ao comemorar, foi feito um almoço. Estávamos entre os brasileiros, 3 aqui 3 aqui de Tubarão, o Ditzel da Europa, eu do Rio e mais um. Nós éramos 6 brasileiros, devia ter, portanto, 6 japoneses. Devíamos ser 12 no total. Aquele almoço todo cheio de historinha, né? Lá na parte de cima do Hotel Palace, os garçons japoneses usam luva branca, né? Então, no meio lá, eu chego para o garçom, e como fazia sempre, né? Você podia tirar o rótulo para mim?
Aí foi aquela gozação, né? Pô, que é isso? Me tira rótulo. Muito bom, muito bom. Continuou o almoço, aí 1h30 depois, chega um garçom, se aproxima da mesa e pergunta assim, qual o senhor que pediu o rótulo? Aí eu fiz assim, ele trouxe um pergaminho do hotel, escrito coleção de rótulos de vinho do Hotel Palace. E o rótulo já retirado e colocado no pergaminho. Eu fiz legal. Assim, igual um troféu, né? Ah, que legal, que legal. Só tem isso ainda? Tem. Ah, que legal, que legal, que legal. Não, muito legal a história. Eu queria... Isso é coisa que eu não jogo fora, não. Minha mulher que acha que eu jogo fora. A mulher tem que tomar cuidado. Mas eu queria pegar um assunto aqui, senhor Euclides, voltando lá do início da vinícola do senhor. O senhor foi para a Argentina, está lá instalado há 20 anos. Me parece que tem um programa social que o senhor faz lá. Como é que funciona isso aí? Achei bem legal. O programa social é o seguinte, lá existe uma entidade que se destina a facilitar para famílias pobres o ensino e a alfabetização de crianças e adultos também. Uhum. Tá? Chama-se algo de luz, esqueço agora o nome. Uhum. Essa instituição entrou em contato conosco para saber se nós teríamos interesse em fazer um vinho que tivesse por destino auxiliar essas crianças. E nós, então, aceitamos, construímos um vinho com custo e preço adequado. Esse vinho chama-se Juan de Luz. Luz é o nome da entidade e Juan de Luz é porque lá na cidade de Mendoza tinha um rapaz chamado Juanito, que perdeu uma das pernas. E então a sociedade deu para ele um triciclo para ele andar com uma perna só. Ele distribuía coisas na rua, né? Uhum. E também trabalhava em marcenaria. Então esse triciclo dava para ele distribuir coisas na rua e guardar coisas da marcenaria atrás de uma caixa assim. Então nós fizemos um rótulo Juan de Luz com uma figura representando um rapaz num triciclo, não é? Esse vinho é vendido por nós com o resultado das vendas destinado para essa entidade. Que bacana, existe, está no mercado? Sim, que legal. Eu não posso, não sei assegurar se existe esse vinho aqui em Vitória, mas no Rio existe. Juan de Luz. Que bacana. Seu Zé Euclides, eu tenho que agradecer essa aula aqui. O senhor tem contato para passar? Instagram? Não... Eu acho que tenho. @Penedo Borges é o perfil do vinho. @Euclides P. Borges é o Instagram pessoal do seu Euclides. Tem muita coisa de vinho. E @Penedo Borges, que é da marca Penedo Borges, que está espetacular. Você que gosta de vinho, você que está querendo entender de vinho, pode ter certeza que é um belo produto. E você, dono de restaurante, é um belo produto. É isso mesmo, acertei. É um belo produto para você estar buscando para o seu repertório aí. Lembrando que esse programa aqui é um oferecimento da Lecard, cartão de benefício espetacular no seu restaurante. Se você não aceita ainda, busque a gente, busque o Cid Bares, busque a Lecard, certamente vai te levar muitos clientes que tem esse cartão para consumir no seu restaurante. Benefício é ter Lecard. Agradecer também Cid Bares Abrazel, realizador desse programa, e você que ainda não é associado, dono de restaurante, dono de bar, dono de sorveteria, dono de cafeteria, toda essa base aí, lanchonetes, deliveries, venha se associar com a gente, porque aqui nosso objetivo é estar sempre trazendo informação, trazendo benefício para melhorar o seu negócio. Beleza? Até uma próxima conversa. Um grande abraço, seu José Euclides. Obrigado demais. Obrigado a você aí pelo convite. E sempre que precisar, estou à disposição. Que bacana, que bacana. Forte abraço. Okay. Valeu, gente. Resenha de Bar.